Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindos de volta aí ao canal François Renda Mais, canal que fala sobre investimento para você que está começando agora nesse mundo de investimento. Então fica comigo aí até o final desse vídeo, que hoje a gente vai fazer um comparativo entre CDB, LCI, LCA e Tesouro Direto. E vou mostrar para vocês na prática quanto rende R$ 1.000 investido nesses investimentos. Bem, hoje a gente vai falar um pouco sobre quanto rende R$ 1.000 investido num CDB, no LCI ou LCA e no Tesouro Selic, para você fazer a sua escolha na hora de fazer o seu investimento. Então eu coloquei aqui para vocês nesse quadro aqui, para deixar uma coisa mais didática, CDB de liquidez diária é o que a gente vai falar sobre ele, né? Vai fazer o comparativo. O LCI e o LCA de liquidez diária após 90 dias e o Tesouro Selic. E aqui eu coloquei alguns bancos, tá? Tem 3 bancos aqui a gente tem o Banco Sofisa Direto, o Banco Daicoval e o Banco Inter. Esses 3 bancos é que a gente vai fazer o comparativo, qual deles está pagando um rendimento melhor, qual deles seria o melhor investimento para você fazer nesse momento, quanto ia render esses R$ 1.000 investido nesses bancos, nesses títulos aqui. Então, olhando aqui para o primeiro, você tem aqui um CDB de liquidez diária. Aí você tem o Banco Sofisa Direto. No Banco Sofisa Direto, ele está pagando 110% do CDI ao ano. Ou seja, o CDI está valendo hoje 13,65. Essa é a taxa do CDI ao ano. Então, se você investir R$ 1.000 no CDB do Banco Sofisa Direto, que paga 110% do CDI, você vai ter um rendimento depois de 12 meses o valor total ficaria R$ 1.123,87, ou seja, você teria um rendimento de R$ 123,87 ao ano. Isso já descontado imposto de renda, tá? Isso aqui é o que você receberia livre de imposto de renda ou qualquer outra taxa. Você receberia de juros esse valor aqui, ó. R$ 123,87. Se você deixasse ele investido por 2 anos, você teria ao final de 2 anos R$ 1.271,48. Se você deixasse ele lá por 2 anos. Lembrando, tá, que esse CDB aqui é de liquidez diária. A gente não tem a necessidade de deixar ele preso lá por 1 ano ou por 2 anos. Isso aqui eu estou fazendo o cálculo de 1 ano e de 2 anos, mas se você precisar resgatar esse valor antes, você também pode fazer isso. Só que vai acontecer é que o rendimento vai ser menos, vai ser proporcional ao tempo que esse valor ficou lá. Então esse seria no banco da Sofisa Direto, que está pagando 110% do CDI. Se você fizesse esse mesmo investimento no Banco Inter, que está pagando 100% do CDI ao ano, como o CDI hoje, a taxa dele está 13,65 ao ano, se você investisse esses R$ 1.000 aqui, depois de 1 ano você teria lá R$ 1.112,61 em 1 ano. Se você deixasse ele investido lá por 2 anos, você teria R$ 1.245,46 depois de 2 anos. Passando para o Banco Daicoval, ele está pagando hoje, na data que eu estou fazendo esse vídeo, 105% do CDI ao ano. Como o CDI hoje é 13,65 ao ano, se você investisse esses mesmos R$ 1.000 e deixasse ele rendendo lá durante 1 ano, você teria R$ 1.118,22. Se você deixasse por 2 anos, você teria R$ 1.258,44. Então, os R$ 1.000 que você investiu, você teria de rendimento vocês teriam de rendimento R$ 118,22 em 1 ano e R$ 258,44 em 2 anos. E só para vocês prestarem atenção, se vocês pararem para pensar, vejam, depois de 12 meses vocês teriam 218. Depois de 2 anos daria 258. Isso significa dizer que os juros compostos estão incidindo aqui e fazendo com que o rendimento cada vez ele aumente, porque se fosse o dobro, né,
deixou por um ano, rendeu 118, vamos arredondar. 2 anos, se fosse a mesma média, se não houvesse juros compostos, ele daria 236, mas vocês vão perceber que deu 258. Porque os juros do próximo ano ele vai render sobre, não mais sobre os 1.000, mas ele vai render sobre os R$ 1.000 mais aquilo que rendeu. Então a cada tempo que vai passando, a cada dia, a cada mês, a cada ano, esse montante ele vai sempre aumentando por causa dos juros compostos. Então se você voltar aqui agora no outro agora, isso aqui é o do CDB. Então se você olhar para esses 3 CDB, você vai perceber que o que está pagando um rendimento melhor hoje é o do Sofisa Direto. Talvez tenha algum outro banco, tá? Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, que esteja pagando um rendimento melhor. Mas uma coisa que a gente tem que prestar atenção também na hora de investir é no caso de segurança também. Porque eu sei que esses 3 bancos, tanto o Banco Sofisa, como o Banco Inter, como o Banco Daicoval, no momento são bancos seguros, eles têm tido bons rendimentos nos últimos 4 anos. Então se a gente sabe que o banco está bem financeiramente, se eles estão tendo rendimento durante todos os anos, a gente sabe que tem uma segurança maior. Mas se você tem um banco que você vai olhar e ver que ele está sempre no prejuízo, tendo prejuízo, é um risco muito maior a gente investir nesse banco. E é geralmente esses bancos que vão dar uma rentabilidade bem maior. Então é bom ficar atento a isso, tá? Voltando aqui agora, falando sobre LCI e LCA. CDB, só para explicar o que é, mais uma vez, Certificado de Depósito Bancário. No caso da LCI é uma letra de crédito imobiliário e no caso da LCA é uma letra de crédito do agronegócio. Ela tem liquidez após 90 dias, mas você poderia deixar lá essas LCIs. A maioria delas são vencimento de 2 e 3 anos. E no caso da LCI e da LCA não tem incidência de imposto de renda, ou seja, tudo que render é o que você vai receber, não vai ter desconto algum. No momento que eu fiz esse vídeo aqui, a LCI e a LCA estavam indisponível no Banco Sofisa Direto, não tinha possibilidade de você investir, não tinha disponibilidade. Então pulei ela aqui, deixei marcado e vou passar aqui a do Banco Inter. Ó, do Banco Inter, ela está pagando 87% do CDI ao ano. O CDI 13,65 ao ano. Então se você investisse R$ 1.000, você teria, depois de 12 meses, R$ 1.118,80 em um ano. Se você deixasse ela rendendo lá por 2 anos, você teria R$ 1.251,71. E para você fazer o cálculo mais ou menos, só para você entender como funciona, você só precisa pegar, falando grosso modo, tá? Esses 87% e multiplicar por 13,65. Se você pegar 87 vezes 13,65%, você vai encontrar o valor da rentabilidade. Porque aqui, se você perceber, ó, é 87% do CDI. Então, é 87% dessa taxa. Então, quando você faz esse cálculo aqui, você vai encontrar aproximadamente aqui 11,80 ao ano. É o que vai render a sua LCI. Então, a LCI de 87% do CDI, ela vai render aproximadamente 11,80% ao ano. Só que, como eu disse a vocês, ela é isenta de imposto de renda. Então, se você investisse nessa LCI, depois de um ano você teria esse valor, R$ 1.118,80. Depois de 2 anos você teria R$ 1.251,71. No Banco Daicoval, ele está com a rentabilidade um pouco melhor. Você vai ver aqui no Banco Daicoval, essa mesma LCI e LCA, elas vão estar pagando 90% do CDI ao ano. Taxa do CDI 13,65, seria o mesmo cálculo também. Você teria que multiplicar o 90 vezes 13,65%, você encontraria o valor da rentabilidade ao ano. Então, se você fizer esse cálculo aqui, vai dar aproximadamente aqui 12,28 ao ano. 12,28% ao ano. Era o que ia render 90% do CDI. Então, mais uma vez, 90% do CDI renderia para você ao ano 12,28%. Então, se você investiu R$ 1.000, depois de um ano você teria R$ 1.122,80. Isso depois de um ano. Se você investisse, se você deixasse esse valor rendendo lá por 2 anos, você teria 1.200. Tem um erro aqui, tá? Aqui, ó, se você deixasse por 2 anos,
No final de 2 anos você teria R$ 1.260,68. Esse aqui é o do Banco da Coval. Então, se você fizer um comparativo entre os dois bancos, você vai perceber que no Banco Inter você teria R$ 118,80 de rendimento. Já no Banco da Coval você teria R$ 122,80 de rendimento em um ano. Se você deixasse por 2 anos, no Banco Inter você teria de rendimento R$ 251,71. No Banco da Ecoval você teria R$ 260,68, ou seja, uma diferença aqui de aproximadamente R$ 9,00 de rendimento, e nesse outro aqui uma diferença de R$ 4,00 de rendimento. Parece pouco, mas quando você começa fazendo aporte e aquele valor vai aumentando, essa diferença vai começar a se tornar cada vez maior. Voltando aqui agora para o último investimento, que esse seria do Tesouro Selic, que não é de nenhum banco. Esse investimento é direto do Tesouro Nacional, né? É o mais seguro do país, como eu já comentei em um vídeo atrás aqui. Então você poderia também investir no Tesouro Selic. Se você investir no Tesouro Selic, você também pode resgatar esse dinheiro a qualquer dia. Você pode depois fazer esse investimento na segunda-feira e de repente na terça-feira você resolver resgatar esse valor, você pode fazer isso. Então você tem aqui, ó, no Tesouro Selic, a taxa Selic hoje é 13,75, é a nossa taxa real de juros, né? A taxa que é calculada para empréstimo e tantas outras coisas. No caso do investimento lá, você vai receber pela taxa Selic Over, que é 0,10 abaixo da Selic, ou seja, seria 13,65, igual praticamente o CDI, mesma coisa. Então, se você investisse lá hoje R$ 1.000, depois de um ano você teria R$ 1.112,61, depois de um ano. Se você deixasse esse valor investido por 2 anos, você teria R$ 1.245,46. Então, se você prestar atenção, esse Tesouro Selic vai dar o mesmo rendimento do Banco Inter. Se você olhar aqui no Banco Inter, 1.112,61 em um ano, 1.245,46 em 2 anos, é o mesmo valor, porque o rendimento aqui, a taxa vai ser a mesma. Embora aqui seja taxa Selic e aqui seja a taxa do CDI, mas é o mesmo valor, tá vendo? 13,65 ao ano, e aqui também é 13,65 ao ano. Só que uma coisa que a gente deve entender, se você não tem essa opção para investir, você só tem essa, ou você tem uma opção de outro banco que você trabalhe com ele lá, e ele está pagando 100% do CDI, que seria isso aqui, 13,65, eu aconselho você a investir no Tesouro Direto. Por quê? O Tesouro Direto está pagando a mesma taxa, 100% da Selic Over, que seria 13,65, que é o mesmo valor do CDI. Só que esse aqui é mais seguro, muito mais seguro. E como eu comentei já em alguns vídeos, o Tesouro Selic, para ele quebrar, o país tem que quebrar. Então, se o país quebrar, significa dizer que esse banco aqui, que eu estou falando sobre ele, já quebrou bem antes disso. Então, esse aqui é o mais seguro. Então, se eu estou procurando rentabilidade e segurança, eu não posso deixar de investir nesse aqui, nesse comparativo, tá? Entre um CDB de 100% do CDI e um Tesouro Selic que está pagando também a taxa Selic. Eu não posso deixar de investir nesse aqui para investir nesse aqui, que está me pagando a mesma coisa. Entenda o seguinte, todas as vezes que você for fazer um investimento e você fizer o comparativo entre um CDB e o Tesouro Selic, e aquele CDB está pagando o mesmo percentual do Tesouro Selic, você deve investir no Tesouro Selic. Porque para você investir nesse banco aqui, ele teria que pagar para você uma taxa maior, porque o risco desse é bem maior do que esse. Embora o risco aqui também não seja grande, né? Mas mesmo assim tem um risco. Então o risco desse, no caso do Banco Inter ou de qualquer outro banco, é maior do que o do Tesouro Selic. A garantia aqui é o Tesouro Nacional. A garantia desses aqui é o FGC, é o Fundo Garantidor de Crédito. Então esse é mais seguro. Então se for para receber a mesma taxa, invista no Tesouro Selic. Agora se ele, como o da Ecoval está pagando 110% do CDI, está pagando 10% a mais. Então você pode pensar, então vou investir no da Ecoval porque está me pagando 10% a mais. Ainda faz algum sentido, mas não faz sentido, tá? Investir nesse aqui do Banco Inter ou de qualquer outro banco que está pagando 100% ao investir nesse.
E só lembrando, tá? No caso do Tesouro Selic, você pode investir até 10 mil reais que você não vai pagar nenhuma taxa, né? Porque o Tesouro Selic tem uma taxa de custódia da B3, que é 0,20 ao ano. Mas essa taxa só é cobrada acima de 10 mil, ou seja, se você investir mais de 10 mil, aquele que excedeu os 10 mil, ele vai cobrar essa taxa de 0,20 ao ano. Mas se for abaixo de 10 mil, se você for investir R$ 1.000, prefira o Tesouro Selic ao CDB de qualquer outro banco que esteja pagando 100% do CDI. Então esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu quis deixar mais didático para a gente entender mais ou menos como funciona em termos de rentabilidade. Então, se você gostou desse vídeo, tá? Deixa seu like aí, deixa seu comentário, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aí para que ele tenha um alcance maior. E só para finalizar, se você prestar bem atenção do rendimento aqui, ó, se você deixar, no caso do Banco Sofis, se você deixar por um ano, vai dar um rendimento de 123,87, né? Parece até pouco, mas ao longo dos anos que você vai continuando investindo, imagine que isso aqui fosse 10 mil reais. Então o rendimento em um ano já daria 10 vezes mais esse valor aqui. 123,87 se tornaria 1.238,70. Imagine ao longo dos anos, de 5, de 10, 15, 20, 30 anos. De repente você chega a um montante lá de 100 mil. Então cada vez mais você vai receber bem mais. Então é uma coisa que a gente às vezes tem que ter paciência. Principalmente para vocês que são mais jovens aí, que está começando a sua vida de trabalho, agora ganhando seu dinheiro, não tem tanta despesa. Aproveite essa oportunidade para começar a investir cedo. Porque daqui a 5, 10, 15, 20 anos, ou 30, quem sabe, que o tempo passa e passa rápido para todo mundo. Daqui a mais ou menos esse tempo que eu comentei, você pode estar tendo um valor que você pode estar vivendo só daquela renda que vai gerar todos os meses. Então é um caso a se pensar. Eu sei que às vezes a gente é muito imediatista, mas pensa no futuro, pensa também a longo prazo, porque o tempo passa para todo mundo. Beleza? Obrigado, esse foi o vídeo de hoje. Não se esquece, tá? Deixa seu like, seu comentário, se inscreve aí no canal se esse vídeo agregou algum valor a você e compartilha aí. Beleza? Até a próxima!